pessoal, tudo bem? Chegando aqui para mais uma live no Instituto Nascer. Hoje uma live muito especial, com uma convidada para lá de especial, doutora Eliane Soares, minha amiga, anestesista, e para falar um tema que é praticamente um mito, um tabu, né, na obstetrícia brasileira, principalmente para vocês mães que pretendem ter um parto normal, um parto positivo, um parto saudável. Então tem muitas coisas legais para a gente discutir aqui. Eu acho que é importantíssimo a gente, eu como obstetra aqui hoje, né, convidando você para te ouvir, falar um pouco disso, né, nessa abertura, né, assim, que o tripé de uma assistência humanizada ele não contempla ter ou não ter anestesia, né? O tripé de uma assistência humanizada é o protagonismo da mulher, né? E o respeito às suas escolhas, né? É a medicina baseada em evidência, então usando o que a medicina, o que a ciência tem para que essa vivência seja uma vivência saudável, positiva, prazerosa, feliz, né? E as mulheres são diferentes e vão viver essas experiências de forma muito diferente, né? E o trabalho em equipe multiprofissional, né? Um cuidado multiprofissional, né? Com um múltiplo olhar, né? Então, que já fique claro, né? Desde o início, né? Que a anestesia faz parte de uma assistência humanizada, né? E é uma grande aliada para um número importante até de mulheres, principalmente de um país como o nosso, né? Que é um país vice-campeão mundial de cesarianas, né? Então, contextualizando, por que eu estou convidando você para falar sobre isso? Porque a gente está no Brasil. Talvez se a gente estivesse em Londres ou no Canadá, as dúvidas seriam menores a respeito disso. Nós vivemos num país vice-campeão mundial de cesarianas, é, sabidamente uma parte imensa dessas cirurgias sem uma necessidade real, assim, médica, científica e tal. E por outro lado também a gente tem um setor público carente, né, de recursos, de tecnologia, de profissionais, de organização para poder também oferecer uma vivência saudável, positiva e feliz do parto. Então, muitas mulheres no setor público vivendo o parto sem anestesia, não por opção, mas por falta de recurso, e isso tingindo a imagem de um parto de um sofrimento ou de um sofrimento desnecessário, né? Então, esse contexto assim é muito importante para a gente começar um pouquinho ouvindo você e ouvindo as pessoas que estão aqui com a gente, né? Assim, dar um panorama do que a gente vive, né? E por que é tão importante discutir isso, né? Assim, é comum chegar pacientes para mim ainda no instituto, mulheres esclarecidas, e quando eu digo para elas que não, a anestesia é um direito da mulher, de escolha de cada mulher e tal, muitas mulheres esclarecidas achando que não, que parto não humanizado, assim, parto normal, assim, a anestesia com pouca informação em relação à anestesia. Isso me impressiona muito. Pessoas esclarecidas achando que um parto normal, obrigatoriamente, tem que ser um parto natural, né? Então, tem uma grande desinformação. A sua introdução foi perfeita, que eu acho que um grande problema é um problema conceitual, né? Assim, é um problema de nomes, né? Às vezes as pessoas confundem parto normal com parto natural e às vezes confundem parto natural com parto humanizado, né? Por isso eu acho a sua introdução foi perfeita para esclarecer o que são essas coisas e aonde a anestesia entra nelas, né? Então, parto normal é o parto vaginal, parto natural é aquele que não tem nenhum tipo de intervenção. E se você me permite fazer um resumo, como anestesista, parto humanizado é aquele em que a mulher escolhe as coisas que gostariam que fossem acontecer, né? Então, é o parto em que nós respeitamos os desejos da mulher, obviamente, na medida do possível, pensando em evidências científicas, mas a gente tenta respeitar o máximo possível aquilo que a pessoa deseja que aconteça. E se a pessoa não deseja sentir dor, esse é um desejo importante e nós precisamos contar com isso, né? A gente precisa resolver essa questão. Trabalho de parto, como eu falei no começo, né, quando nós estávamos conversando antes de começar, trabalho de parto vai doer. Não tem jeito, assim, isso, né, faz parte da fisiologia do trabalho de parto.
Às vezes dói mais, às vezes dói menos, dependendo das características genéticas da pessoa, dependendo da anatomia, né, da pessoa e do modo como o bebê está se comportando durante o nascimento, né, durante a passagem, né, pelo canal de parto. Vai depender de como a pessoa está se sentindo, porque dor é uma coisa altamente complexa e dor, ela não é só o que o seu receptor, né, do seu corpo lê. Dor é como o seu cérebro interpreta aquele sinal. Muito, muito. Então, por exemplo, se você tem medo, a dor é muito maior. Se você tem ansiedade, a dor é muito maior. Se você está num lugar que está te incomodando, a dor é muito maior. Então, dor sofre uma série de interferências do ambiente e do que a pessoa está pensando e da questão cultural do que ela tem, né, dentro da cabeça dela e das coisas que ela pensa. Então, é por isso que é tão variável, sabe? Porque além é, da questão genética, né, da questão bioquímica, existe um monte de coisas que podem interferir na dor. E é por isso que algumas pessoas passam pelo trabalho de parto, e daí você pergunta, né? Um parto sem nenhum tipo de analgesia farmacológica, com uso de remédios. E aí você pergunta, e aí, doeu? A pessoa fala, doeu, mas, né? Mas ok, assim, né? Cada dor eu sabia que era o meu bebê chegando mais perto, então tudo bem. E tem outras que você pergunta, e aí, doeu? A pessoa fala, na primeira contração eu já precisei de anestesia, não tem a menor condição, né? Aquela primeira contração já me mostrou que eu não ia conseguir, né? E tem algumas pessoas que já falam de antemão, assim, olha, não vou conseguir, né? Eu não sou preparada para sentir dor, né? Então, a questão é muito complexa em si. Vou perguntar para você, Eliane, uma coisa, que é o seguinte, deixar claro para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Quem é que indica anestesia peridural? A anestesia peridural é indicação do anestesista, é indicação do obstetra, é indicação da doula, do marido, da enfermeira. De quem que é a indicação de anestesia? Então, Já vamos que é um fazer uma. procedimento médico, quem indica procedimento médico, vacina, injeção, cirurgia, é o médico, né? Então, isso daí já está resolvido, né? Acho que todo mundo já meio que percebeu, né? Só tem uma pessoa nesse mundo que vai saber que precisa receber a analgesia e quando, que é a própria gestante. Não existe mais ninguém que pode definir isso, porque ela é a gestante que vai saber que horas que está doendo e o quanto está doendo. E hoje a gente sabe que a questão da dor, ela funciona assim. Quando a pessoa sente dor, uma série de alterações fisiológicas acontecem no corpo. Isso aí, qualquer tipo de dor. Durante o trabalho de parto não é diferente. Se aquela dor, ela consegue de alguma forma ser controlada, seja com um método que não tem remédio, seja, bom, não sei, de alguma forma, se a pessoa consegue manejar aquela dor, né, e fazer com que aquela dor fique suportável, tudo bem. Mas chega uma hora, se é que chega, né? Às vezes não chega, mas em algum momento, se a dor começa a se tornar uma experiência desagradável, isso vai trazer uma série de reflexos fisiológicos que vão ser danosos tanto para o bebê quanto para a mãe. Esse é um fato. Então, essa história de que trabalho de parto tem que doer, ela começou a cair por terra quando começaram a fazer trabalho sobre isso e começaram a perceber que doer uma dor não controlada e uma dor que é uma experiência desagradável, ela aumenta a chance de problemas, tanto para a mãe quanto para o bebê. Foi a partir desse momento que a analgesia começou a crescer, porque começou-se a perceber que trabalho de parto não precisa ser com dor e, na verdade, mais do que isso, não deve ser com dor. Alguma Perfeito. técnica precisa ser usada para fazer com que a pessoa consiga se relacionar com aquela dor e tolerar aquela dor. Então, essas técnicas, elas são super variáveis e tem pessoas que elas vão definitivamente precisar de algum remédio. Então, a única pessoa que é capaz de dizer, olha, agora não tem mais graça. É assim, eu acho que essa é a principal, a melhor expressão, sabe, Emerson? É a hora que o trabalho de parto perdeu a graça por causa da dor. Agora, esse negócio está me incomodando, não tá bom mais. Esse é o momento a partir do qual o corpo começa a fazer esses reflexos que são nocivos para a mãe e para o bebê. Perfeito, Isso perfeito. acontece, às vezes, com 1 centímetro, com 2 centímetros, isso acontece, às vezes, com 5 centímetros, isso acontece com 7 centímetros, isso acontece com 10 centímetros, às vezes isso nunca acontece.
Então, antigamente tinha uma história de que era necessário esperar até 7 centímetros para se fazer analgesia. O Emerson é dessa época e eu também. Uhum. Porque, como a gente fazia analgesia à moda antiga, aquela analgesia que atrapalhava o trabalho de parto, naquela época, se a gente fazia analgesia muito cedo, o bebê não ia nascer. Não ia nascer, porque a gente trabalhava de uma maneira tal que isso não ia acontecer. À medida que as coisas foram evoluindo, que as doses foram evoluindo, que a gente aprendeu, né, uma melhor maneira de fazer, a gente sabe que se você fizer analgesia com 8 centímetros ou com 2 centímetros, tanto faz. Se o bebê for nascer, ele vai nascer do mesmo jeito. Se a mecânica for favorável, ela vai Se acontecer. for uma boa, lembrando, se for uma boa anestesia. Mas em relação à vigilância, assim, fez anestesia, é a mesma coisa? A pessoa pode ficar lá, né? A mulher pode ficar super tranquila lá ou não? Ela precisa realmente de um pouco mais de atenção em relação aos seus parâmetros de vitalidade e do Uhum, bebê, de oxigenação, né? Eu acho que é importante as pessoas saberem disso. Eu acabei de pedir uma medicação na minha coluna vertebral. Eu não uhum, estou pedindo uma massagem da doula na minha coluna. Eu estou uhum. pedindo uma injeção na minha coluna. Então, requer mais cuidado, não é isso? Bom, então eu vou aproveitar e vou botar isso tudo num pacote, né? O que que são as coisas negativas de fazer analgesia? O que que a gente precisa tomar cuidado? Vamos falar do lado ruim da analgesia, né? Afinal de contas, não é absolutamente inócuo. Definitivamente não. Esse não é o objetivo aqui, né? De falar sobre... de falar, né? De que a analgesia é uma coisinha qualquer, ele não vai, né? De jeito nenhum. A analgesia, ela tem efeitos colaterais e ela precisa ser vigilância. A gente precisa de vigilância. Então, primeira coisa que acontece, vou falar sobre os efeitos colaterais, Emerson, primeiro. Uhum. O que que pode acontecer quando a gente faz uma analgesia? Por causa dos remédios que a gente usa 2 remédios, uma combinação de 2 remédios quando a gente faz uma analgesia. Esses 2 remédios, eles têm efeitos colaterais. Praticamente 100% das mulheres, 100% tem o efeito mais comum, que é coceira. Um dos remédios que a gente usa, ele produz muita coceira, a gente chama de prurido, né? Começa uma coceirinha aqui no nariz, na bochecha, daí a pouco tá tudo coçando. É o mesmo remédio que a gente usa para cesariana. Então, eu acho que é o mesmo remédio que a gente usa para fazer alívio da dor em outras situações. Então, muita gente deve ter experimentado coceira se já, né, se já recebeu anestesia. Então, esse é um efeito que é o mais comum de todos. Segundo efeito que é extremamente comum é tremor. Então, às vezes, logo depois que a gente injeta o remédio, começam uns calafrios assim do nada, e às vezes começa uma tremedeira mesmo. E esse é extremamente comum também. Ele é quase tão comum quanto a coceira. E ele é mais comum à medida que vai se fazendo mais doses, né? Então, esse tremor é o outro efeito que pode acontecer. É bom até saber, porque às vezes a pessoa começa a achar que está tendo um troço qualquer, né? Quando ela começa a ter uns calafrios, começa a tremer e fala, "Meu, vai acontecer alguma coisa." Não, é um efeito da anestesia. Terceira coisa que pode acontecer é assim: as fibras que controlam a nossa pressão arterial, elas são muito parecidas com as fibras que transmitem dor. Então, no momento em que a gente bloqueia as fibras de dor, a gente também bloqueia um pouco essas fibras de controle da pressão. Então, uma coisa que pode acontecer é a diminuição da pressão. Isso acontece em cerca de 30% das mulheres, e é por essa razão que é importante medir a pressão antes de fazer a analgesia e depois de fazer a analgesia. Quando esse efeito acontece, ele normalmente acontece nos primeiros 30 minutos depois que a gente injeta o remédio. Então, nesses primeiros 30 minutos é importante acompanhar a pressão, depois não é mais necessário, e toda vez que vai fazendo, né, que vão se fazendo outras injeções, a gente precisa de novo medir a pressão. Quando a pressão cai, a pessoa acaba sentindo um pouco, né? Dá uma sensação de que a cabeça está ficando vazia, dá um sono, uma fraqueza. Mas normalmente a gente mede, porque a gente não precisa deixar ninguém ficar sentindo nada, a gente consegue detectar isso antes. Então, esse é o terceiro efeito que é mais comum, né? 30%. Tem um outro efeito comum que é enjoo. Um desses remédios, ele tem esse efeito colateral. Enjoo é muito comum durante o trabalho de parto de uma maneira geral, né? O Emerson já pode até falar melhor disso do que eu, mas enjoo já é uma coisa comum. Quando você faz analgesia, você aumenta a chance desse enjoo acontecer. Então, esse é o quarto efeito que é mais comum. Uma outra coisa que as pessoas têm muito medo é de dor nas costas depois da peridural, né? Tem muita gente que fala, inclusive, assim, olha, depois que eu recebi a peridural, minha coluna nunca mais foi a mesma. Então, esse é um outro efeito importante que eu preciso comentar. A peridural, então, ela é feita na região lombar. Ela é feita, existe um espaço grande,
onde ela pode ser feita. Então, não é só em um lugar, existem pelo menos 4 ou 5 lugares, né, espaços na coluna vertebral em que a gente pode fazer. Existem lugares, obviamente, que são mais indicados do que os outros. A gente normalmente faz uma antisepsia da região lombar, a pessoa fica sentada e ela tem que fazer uma posição meio encolhidinha, assim, só para poder facilitar abrir o espaço entre as vértebras. A gente faz uma anestesia local usando uma agulha que é igual uma agulha de dentista. Então, e essa é a parte que mais incomoda. Então, existe uma anestesia local antes da peridural. E depois a pessoa sente uma pressão. Eu posso dizer porque eu já recebi uma peridural e eu sei exatamente como é. Você sente que tem uma coisa estranha acontecendo nas costas, uma sensação que é uma gastura, mas não dói. Fazer a peridural não é uma coisa dolorosa. E aí, assim que a gente encontra o espaço peridural, a gente injeta o remédio e coloca lá o catéter. Então, a quem perguntou como a peridural é feita, essa é a técnica de execução. Aí, como é feito nas costas, aí as primeiras perguntas são assim, mas será que se eu tiver uma hérnia de disco eu posso fazer peridural? Os problemas da coluna, normalmente, eles são na parte da frente desse osso, da vértebra. Eles não são na parte de trás. Então, problemas da coluna raramente são contraindicações a se fazer a peridural. E, durante muito tempo, existiu esse mito de que a peridural produzia dor nas costas. Até que eles começaram a fazer trabalhos comparando pessoas que receberam peridural com pessoas que não receberam peridural, gestantes. E aí, depois de estudar mais de 10 mil mulheres, eles concluíram que o que causa dor nas costas não é a peridural. Então, a peridural, ela não tem esse não é um efeito colateral, né, que vem da peridural. O que acontece normalmente é que a coluna vertebral ela precisa se modificar muito durante a gravidez, justamente para conseguir suportar a mudança do eixo do peso, né? O peso da mulher começa a ser para frente, né? Então a coluna ela muda sua curvatura. Depois que o bebê nasce, a coluna precisa voltar para o lugar. E nessa volta da coluna para o lugar, as dores se desenvolvem, podem se desenvolver. E aí, como a pessoa recebeu uma peridural, ela imediatamente faz uma ligação. Não, eu tive aquela peridural, as costas estão doendo, então foi a peridural. Então, dor nas costas e peridural são duas coisas que, até o momento, não existe uma ligação entre elas. Existem 2 efeitos colaterais importantes que eu preciso explicar, porque esses são um pouco mais graves. Existe uma dor de cabeça que pode acontecer por causa da peridural. Ela acontece numa incidência mais ou menos de 1 para cada 6 mil mulheres que recebem peridural. Ela é uma dor de cabeça que, quando ela vai acontecer, ela começa no dia seguinte ou no máximo 2 dias depois da pessoa receber a peridural. Ela acontece porque quando a gente está fazendo a peridural, às vezes a gente atravessa uma membrana que tem lá na coluna, que chama dura mater. Então, às vezes a gente vê acontecendo, às vezes a gente não vê acontecendo. Quando a gente perfura essa membrana, essa dor de cabeça ela costuma aparecer. Ela é uma dor de cabeça sim. Então começa no dia seguinte ou 2 dias depois. Quando a pessoa está sentada, quando a pessoa está deitada, ela não sente nada. Quando ela está sentada ou de pé, a dor de cabeça começa e ela se torna forte. E aí, se a pessoa deita, a dor desaparece. Então é uma dor de cabeça que não é igual essa dor de cabeça do dia a dia, né? Assim, que se tem. É uma dor de cabeça muito particular e que ela tem a ver com a posição. Essa dor de cabeça se chama cefaleia pós-punção da dura mater. Óbvio que não precisa guardar esse nome, mas vocês já sabem, se alguém tiver uma dor de cabeça dessa natureza, depois de receber uma anestesia nas costas, essa dor de cabeça provavelmente está ligada a essa anestesia. Essa dor de cabeça, a gente fala que ela é benigna, porque ela costuma melhorar em 7 a 10 dias. Mas a gente tem tratamentos que fazem ela melhorar mais rápido. Então, se ela acontece, é preciso acionar o anestesista para instituir algum desses tratamentos, né? Não é essa dor de cabeça tradicional e a peridural não aumenta a chance de ter outros tipos de dor de cabeça. Então, esse é um efeito que é um pouco mais grave e que é raro, mas não tão raro assim. 1 para cada 6 mil pessoas, né? A gente de vez em quando encontra alguém que teve. Então, acho que você já até falou, né, inicialmente, no risco de uma anestesia, numa analgesia de parto, comprometer a musculatura, né? Uhum. Então, tanto abdominal quanto o bloqueio das pernas, né? Interferência no tônus do assoalho pélvico, interferindo na rotação final do bebê, Uhum.
a hipotensão, que acontece em 30% das mulheres, às vezes levando uma desaceleração transitória do batimento do bebê, não, Uhum. que é importante. Então, por isso que eu fiz esse questionamento em relação à vigilância, né? Ou seja, a partir do momento que implementou uma anestesia peridural, então aqui tem mulheres aqui querendo ter partos naturais, perfeito. A partir do momento que você precisa de uma anestesia peridural, é muito importante entender que a vigilância da sua saúde e do bebê se modifica, Uhum. tá? Então, a partir do momento que você precisa de uma ocitocina venosa, de uma medicação, você precisa de anestesia peridural, ou de uma coisa ou outra, a necessidade de monitorização do batimento do bebê é mais rigorosa. A Uhum. mobilidade pode ficar um pouco comprometida, porque você vai precisar, às vezes, de estar conectado a determinados aparelhos. Uhum. E isso interfere um pouquinho na sua liberdade de movimento, né? Uhum. E a importância desse cuidado com o bem-estar do bebê, né? Uhum. Durante, principalmente, os primeiros 30 a 40 minutos pós-anestesia Isso. peridural, a primeira dose de anestesia peridural, né? A gente está falando aqui com uma anestesista com experiência internacional, que ama anestesia obstétrica, né? Então, que tem um olhar de muito respeito, de muito estudo em relação à anestesia obstétrica, mas, infelizmente, a gente vive num país onde o modelo estabelecido não é um modelo que nos dá uma tranquilidade como obstetra e às vezes, as próprias mulheres que buscam uma experiência mais positiva e saudável do parto, com receio da influência da anestesia no andamento do parto. Então, quem trabalha com parto no Brasil tem essa percepção, assim. Então, as nossas gestantes, elas estão um pouco contaminadas pela nossa percepção, sim, porque o que a gente vive não é o que você descreveu aqui, entendeu? Assim, não estou fazendo uma crítica aos colegas, eu estou dizendo que nós estamos passando por uma transformação. Nós, é, 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 cuidadores de nascimentos no Brasil, né? Então, isso é muito importante. A gente não, as pessoas não têm, a tecnologia não está disponível para todo mundo e essa delicadeza de doses que interferem de forma muito positiva no parto e não negativa, isso não está assim ao alcance de todo mundo, mas nós temos que buscar esses avanços, né? Para mim, eu vejo claramente uma mudança muito grande. Eu assisto parto numa ótica mais respeitosa e humanizada há mais de 10 anos, e eu estou muito feliz de ver os anestesistas de uma nova geração já chegando com uma cabeça mais antenada e até com uma prática, né? Assim, uma prática mais elaborada. A partir do momento que a mulher brasileira começa a viver mais partos, todos os cuidadores vão se desenvolvendo, né? Uhum. Eu estou vendo isso, a pediatria, os plantões de pediatria de sala de parto das maternidades de Belo Horizonte privadas evoluíram em 10 anos. São Uhum. pediatras mais respeitosos com o recém-nascido, com o bebê, com a família, com a hora de ouro. Eu estou vendo isso acontecer, está muito claro para mim. E anestesia também. Anestesia também. Então, você tem um papel de multiplicadora muito importante, assim, de formadora de um novo olhar sobre o nascimento. A sua experiência que vem lá do Canadá, poxa, ela inspira a gente, mas a gente tem que tomar cuidado de não trazer um olhar de uma cultura para dentro da cultura brasileira às vezes, fazer uma adaptação Uhum. ruim dela, né? Uhum. Então, Uhum. assim, eu estou pedindo aqui, clamando que a gente participe dessa transformação, né? Nós somos vetores de transformação. Sim. As mulheres, os anestesistas, os formadores, os estudantes de medicina, os médicos, toda a sociedade, né? Porque a gente vive num Uhum. país onde a mulher não tem direito.
Ponto. 70% das mulheres têm bebê em hospitais públicos e não têm direito à anestesia. Isso é um crime para mim. Isso é uma violência, entendeu? E, além disso, a mulher não tem mestre natural de alívio da dor. Né? Uhum. Eu não ofereço mestre natural de alívio da dor, mas também não ofereço anestesia. Né? Uhum. Então, a gente precisa de evoluir nesse sentido, né? Todos Uhum. nós. E a gente entende o olhar que a nossa gestante tem quando ela tem um pouco de preocupação em relação a isso. Eu acho que essa live desmistificou muita coisa. As mulheres são capazes de terem seus bebês de forma natural, autônoma, feliz, uma experiência positiva daquelas sensações e daquela dor. Ela não é uma dor maligna de uma doença, aquilo Uhum. é uma dor de amor, é uma dor para trazer uma vida. Então tem toda uma conexão ali que é positiva para a mulher. Essa dor constrói uma nova mulher. Essa dor faz parte dessa transformação, é um rito de passagem. A gente acredita nisso. Agora, a dor excessiva, a dor lancinante, a dor que leva a desequilíbrio do metabolismo, tanto ou da oxigenação dela e do bebê, a dor que vai deixar marcas negativas de tristeza, de desamparo ou de falta de cuidado, essa dor ela precisa de ser cuidada de forma medicamentosa e ter isso à disposição no mundo moderno, isso é maravilhoso, né? Então, Uhum. a gente tem que evoluir nesse sentido, né? É isso aí. Bom, eu acho que essa live é uma. Eu fico muito, muito feliz de ter essa oportunidade. Eu acho que é assim que a gente começa a construir. Todos vocês que estão aqui assistindo vão ser multiplicadores de informação também, né? É a informação que vai fazer as coisas mudarem. A gente vai aos pouquinhos, mas a gente já melhorou muito e temos condições de melhorar muito mais.